A nossa aula de hoje é de história, né? Quarta-feira, aula de história. E hoje nós vamos falar sobre os movimentos nativistas. Então, peguem lá o livro de vocês na página 48, né? A gente vai trabalhar da 48 até a página 51. E vem comigo que hoje tem assunto para mais de metro. Então, vamos saber o que foram esses movimentos nativistas. Então, o Brasil era colônia de Portugal. Isso vocês já sabem, que eu venho falando há umas 3 aulas, que o Brasil era colônia de Portugal. Então, tudo era dominado, desde a extração do pau-brasil até a produção da cana-de-açúcar, né, do açúcar, por Portugal. Só que daí eles descobriram outras coisas, outras riquezas, que foram o ouro e as pedras preciosas. E esses produtos também passaram a ser controlados por Portugal. Com o passar do tempo, o governo português passou a exigir cada vez mais quantidade de ouro e mais pedras preciosas. Então, o governo português estava achando que estava sendo desviado ou alguma coisa do tipo, porque ele queria mais ouro, ele queria mais pedras preciosas. Então, um sentimento de revolta passou a dominar os brasileiros, que estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. E esse sentimento de revolta, né, ocorreram em diferentes partes do Brasil. Então, vamos ver agora quais foram as principais revoltas. Então, as principais foram a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão no ano de 1684, a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais em 1708, a Guerra dos Mascates, que aconteceu no nosso estado de Pernambuco em 1710, a revolta de Filipe dos Santos em Minas Gerais, que aconteceu no ano de 1720, e a Inconfidência Mineira, que também aconteceu em Minas Gerais em 1789. Se vocês observarem, a gente teve aqui 3 revoltas diferentes em Minas Gerais. A gente teve a Guerra dos Emboabas, a revolta de Filipe dos Santos e a Inconfidência Mineira. Então, vamos ver agora separadamente cada revolta dessa, né, cada movimento desse, e saber o que foi que aconteceu. Então, a primeira, né, a que deu início, né, foi a revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão no ano de 1684 e teve como chefe os irmãos Manuel e Tomás Beckman. Então, qual foi a causa dessa revolta? Foi o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, criada por Portugal, pois estava tendo problemas com o abastecimento da região e cobrava preços altíssimos por produtos de péssima qualidade. O que é que acontecia? Eles queriam vender, né, os produtos ruins por preços exagerados. Então, ficou todo mundo muito revoltado, né? Outro problema era a falta de mão de obra, porque Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano para o Maranhão, e isso não aconteceu. Aí o resultado, o que aconteceu? Começaram a escravizar os indígenas. E essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão, porque já invadiram a terra dos índios, né? E ainda pegar os pobres, coitados, e lutar para ser escravos, trabalhar sem receber nada, é muito desaforo, né, minha gente? Então, os jesuítas não permitiam que isso acontecesse. Isso causou uma revolta muito grande. A consequência dessa revolta foi que eles invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. A mesma coisa eles fizeram na Companhia de Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. E essa revolta ela terminou quando, após um ano, né, o governo português enviou para o Brasil um novo governador, e esse enfrentou, né, bateu de frente lá com Manuel Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. O negócio em Portugal era bem complicado, viu? Então, a próxima guerra foi o próximo movimento foi a Guerra dos Emboabas, que aconteceu no ano que aconteceu em Minas Gerais no ano de 1708 e teve por chefe Manuel Nunes Viana. Qual foi a causa, né, dessa Guerra dos Emboabas? Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles, porque foram eles que descobriram o ouro. Então eles queriam tudo para eles, não queriam que ninguém mexesse. Mas a cada dia era uma quantidade maior de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados e passaram a chamar essas pessoas de emboabas, no caso, as pessoas que vinham de fora, né, para explorar o ouro. Era gente que vem de fora, forasteiro, emboabas.
A consequência dessa revolta foi que o maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, em uma cilada. E essa cilada ela foi preparada pelos emboabas, que prometeram deixá-los livres se eles se renderam. E foi o que eles fizeram, eles se renderam. Só que aí, quando eles entregaram as armas, aí o que foi que aconteceu? Mataram todo mundo. Então, eles se renderam, né, para que eles pudessem ficar livres. E aí o que aconteceu foi que não aconteceu o que havia sido prometido. Eles devolveram, eles entregaram, no caso, as armas, né, para poder ficar livre. E aí, quando eles estavam todos desarmados, aí foram mortos. Então, realmente é uma traição. Por isso que o local ficou conhecido como Capão da Traição. E essa guerra ela terminou quando o rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. Então, acabou a Guerra dos Emboabas, vamos agora para a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates aconteceu aonde? Em Pernambuco, no nosso estado, no ano de 1710. O chefe da Guerra dos Mascates foram os senhores de engenhos, que eram os olindenses, e os mascates, que eram os recifenses. Então, a causa dessa guerra foi que Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho, povo que tinha dinheiro. E o Recife era habitado por comerciantes portugueses mascates. Os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. Eles queriam que Recife fosse reconhecido como vila. O rei atendeu a solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. Aí dividiu ali, daqui para cá é Olinda, daqui para lá é Recife. Qual foi a consequência disso tudo? Os olindenses se sentiram prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram Recife, lançaram a ideia de um governo independente, quebraram o Pelourinho, símbolo de autoridade e poder. Foi uma quebração total. Como foi que isso terminou? Os chefes dos olindenses foram presos e enviados para Lisboa, que é a capital de Portugal. Os seus bens foram confiscados pelo governo e o Recife tornou a sede da capitania de Pernambuco. Então, assim terminou a Guerra dos Mascates. E agora vamos para a revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu lá em Minas Gerais no ano de 1720. O chefe foi o próprio Filipe dos Santos e a causa dessa revolta foi que Portugal queria controlar a extração do ouro e mandou criar casas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento de impostos, e esse imposto ele chamava de quinto, que era 20% de todo o ouro extraído, pertencia a Portugal, e eles ficaram muito revoltados com isso. Aí qual foi a consequência disso tudo? Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governo mandasse diminuir os impostos, não queriam que fosse 20%. E fechasse as casas de fundição para que o ouro não precisasse ser transformado em barra. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. Quando foi que essa guerra terminou? Quando o governador mandou prender os chefes do movimento, que era Filipe dos Santos, e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado, mais um, né, para conta. Foi enforcado em praça pública. E aí veio o próximo movimento, que foi a Inconfidência Mineira, que aconteceu lá em Minas Gerais, no ano de 1789. O chefe da Inconfidência Mineira foi Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. E a causa dessa revolta, né, desse movimento, foi que o governo português ameaçou aplicar a derrama. A derrama era uma cobrança forçada de impostos. O povo tinha que pagar os impostos, sem arrodeio, os impostos tinham que ser pagos. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das minas, para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Fechou as fábricas de tecido para que os brasileiros fossem obrigados a comprar em Portugal. A cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. Quase essa quantia, se caso, né, não fosse enviado, né, esse valor não fosse atingido, a população deveria completar essa cota. Ou seja, se não chegasse aos 1.500, a população tinha que pegar, né, e ajudar a completar esses 1.500 quilos de ouro.
os soldados entravam nas casas e pegavam objetos de valor, né? Por isso que chama a derrama, né? Não era completar esse valor assim, não, eu vou completar os... Não. Os soldados entravam na casa deles e pegavam as coisas que tivesse bijuteria, não, né? Joias, tudo que tivesse de valor lá, eles levavam para poder completar esses 1.500 quilos de ouro que tinha que mandar. Aí por isso que chamava derrama, porque era um imposto forçado. Então Portugal ainda proibiu o uso de estradas do interior para o litoral, temendo o contrabando de ouro, né? Que pegassem o ouro e mandassem para outro lugar. Então, como consequência, os padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas com Portugal, criasse universidades, acabasse com os impostos cobrados na mineração e construísse fábricas. Os radicais queriam a proclamação da República, separando-se de Portugal, né? Queria que o Brasil não fosse mais colônia de Portugal. Entretanto, não queriam acabar com a escravidão, pois era um movimento elitista. Os planos dos inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, o Caboeta, né? Ele caboetou lá, contou, que traiu o movimento em troca do perdão das suas dívidas. Ele foi lá e disse tudo, quais eram todos os planos para que fosse perdoada a dívida dele mediante a Portugal. E isso terminou quando o governador mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, né? Aquela prisão que você fica lá até morrer. E Joaquim José da Silva Xavier, que a gente conhece como Tiradentes, ele foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Ele foi tão importante, né, para esse movimento, que essa data, né, 21 de abril, ela é uma data comemorativa e a gente comemora todo ano, né, no dia 21 de abril. Falamos da escola, até pintamos um desenho sobre a Inconfidência Mineira e sempre é a cara de Tiradentes, né? Tiradentes, ele foi o mártir da Inconfidência Mineira. O que é mártir? É a pessoa que morre pelaquela causa ali, né? Ele morreu porque lutou pela Inconfidência Mineira. Então, como vimos, as pessoas que participavam do movimento, os inconfidentes, eram brasileiros idealistas e cultos, pessoas inteligentes, pertencentes à classe abastardas ricas, que tinham o apoio de padres, militares e etc. Entre os inconfidentes estava um homem simples do povo, chamado Joaquim José da Silva Xavier e apelidado por Tiradentes. Ele recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de Tiradentes. Exercia também a profissão de mascate, garimpeiro e alferes de cavalaria. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério de Reis ao governador de Minas Gerais, o Visconde Barbacena, ordenou que prendessem os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca, porque ele foi quem mais lutou pelo movimento da Inconfidência Mineira. Seu corpo foi esquartejado, ou seja, dividido em vários pedacinhos e colocado em postes como exemplo do que acontecia com qualquer um que tramasse contra Portugal. Vejam só que, ai meu Deus do céu, é de revoltar, né? No reino era comum a sentença de morte para os considerados traidores, sendo prática atual o enforcamento ou a guilhotina, ou seja, desobedecesse a Portugal, ou era enforcado ou ia para a guilhotina. Pela sua bravura de lutar, morrer pela pátria, nós brasileiros consideramos Tiradentes o mártir da Inconfidência Mineira, porque ele morreu pela causa. E a gente tem ainda aí na página 51 uma curiosidade, né? A gente tem uma bandeira que lá está escrito Libertas quas seratae. A atual bandeira de Minas Gerais é baseada na bandeira que seria adotada após a Inconfidência Mineira e a independência do Brasil. Ela carrega o lema dos inconfidentes, que em latim significa liberdade ainda que tardia. Certo? Esse foi o nosso assunto de hoje. Bem legal, né? Falar sobre as revoltas, saber sobre as coisas que aconteceram no nosso país, né? E vocês vão agora fazer a atividade da página 52, 53 e 54. Agora deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu acredito que eu não consigo colocar essa correção ainda hoje, mas façam essa atividade, tá certo? Porque a minha internet, ela tá meio lenta, eu não tô conseguindo postar. O YouTube tá pedindo muito tempo para mandar o vídeo, para que seja gerado o link, né?
Mas eu acredito que amanhã de manhã eu ainda posto essa correção de hoje, tá certo? Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã com a nossa aula de geografia. Eu amo vocês!